Prezados alunos, estamos aqui iniciando mais um curso de conhecimentos bancários. Vamos fazer uma breve apresentação e em seguida a gente passa a estrutura do curso. Meu nome é Ricardo Oliveira, tenho aí alguma experiência na área, 15 anos de Caixa Econômica Federal, atualmente trabalho no Banco Central do Brasil e posso dizer para vocês que esta matéria, conhecimentos bancários, envolve uma ampla gama de conhecimentos. Tome como exemplo a minha própria formação. Eu sou engenheiro mecânico, ou seja, não tem nada a ver com a área de finanças, de economia e de conhecimentos bancários. Mas, na realidade, é uma área interligada com tudo o que acontece na sua vida. Então, não há, de fato, uma faculdade ou alguma área muito específica de conhecimentos bancários. É uma mescla de diversos tipos de conhecimento. Conhecimento de finanças, algum conhecimento de contabilidade, títulos de crédito, enfim, lei, um pouquinho de direito, um pouquinho de história, vários tipos de conhecimentos e de saberes. E você pode ter certeza que no concurso para a área bancária, esta é uma das matérias mais importantes. Não só para a matéria chamada conhecimentos bancários, mas porque atualmente a maior parte das bancas, nós vamos à frente comentar bastante sobre isso, elas têm mudado um pouquinho o seu modo de atuar. Então hoje, por exemplo, é comum se pedir atualidades do sistema financeiro nacional. Pois bem, atualidades do sistema financeiro e conhecimentos bancários são basicamente a mesma matéria, E daí a importância desta matéria. E também tem outras coisas importantes, como, por exemplo, muitas bancas acabam colocando essa matéria em outras, Então a pessoa o examinador está lá dizendo que é uma questão de atualidades do sistema financeiro e está colocando o próprio conhecimentos bancários. Ou então está dizendo que é técnicas de vendas e atendimento e está, de fato, cobrando uma questão de conhecimentos bancários. Mas não se assustem, é uma matéria tranquila, é uma matéria que se você estudar, você vai ter muitas condições de ter um excelente desempenho e ela é voltada para todas as áreas da carreira bancária. Então, é importante que você saiba, é uma matéria que vai servir ao concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Central, Banco do Nordeste, entre outros. Nós vamos detalhar isto. Vamos finalizar a minha apresentação. Então, já falei minha formação de engenharia, minha experiência, já tem mais de 15 anos também que a gente ministra aulas de conhecimentos bancários, entre outras matérias. Estou na Caixa Econômica, onde passei por 15 anos, fui tutor, instrutor, e a gente ministrava diversos cursos internos. E atualmente trabalho na auditoria do Banco Central, sou analista do Banco Central. Esta formação é muito importante para que você tenha não só a visão teórica do que é conhecimentos bancários, mas principalmente tenha uma visão prática. E mais importante do que isto, na realidade, eu monto as minhas aulas e a gente ministra essas aulas em sala de aula, fazendo de trás para frente. Ou seja, eu faço o que é a prova primeiro. Então a visão toda nossa aqui é o seguinte, isso cai na prova? Então a gente vai tentar colocar aqui o que realmente vem em prova, ok? Vamos lá, vamos para esta, finalizei a apresentação, Vamos falar um pouquinho das características das provas e das bancas. Você está vendo aí, essa é a sequência do que nós vamos fazer como um preâmbulo dessa primeira aula aí de conhecimentos bancários, a apresentação do curso, na realidade. Então, as características das provas. As provas, elas têm, às vezes, aquela característica que o aluno fica meio que perdido, principalmente em função das bancas. Então, você pega uma prova do CESP, no estilo certo e errado, ela exige uma estratégia totalmente diferente de uma prova de múltipla escolha da Cisgran Rio. O edital, nós estamos com o edital de 2015 da Cisgran Rio para o Banco do Brasil, outros muito proximamente virão, já tem a previsão aí da prova da Caixa, para nível nacional também, e que provavelmente não vai ser da Cisgran Rio. Então, o aluno tem que se adaptar a esses estilos das bancas. De modo bem rápido, a gente pode dizer o seguinte,
Prova do CESP, estilo certo e errado, é preciso ter muita atenção, porque uma errada em geral anula uma certa que você respondeu. Então, uma questão divergente do gabarito anula uma que você tenha acertado, e é muito importante que você tenha essa estratégia. Em geral, as provas do CESP são equilibradas no bloco de matérias. Então, por exemplo, conhecimentos bancários, tem lá 10 questões. Então, provavelmente serão 5 certas e 5 erradas. A variação é pequena. Entretanto, nós não podemos confiar nisso quando tem pouco número de questões, né? Então, mais de 10 questões já dá para você fazer o chamado balanceamento. Menos de 10 não dá para fazer esse balanceamento, é um risco muito grande. E com relação à prova da Sisgran Rio, em geral, o estilo Sisgran Rio, eu estou falando Sisgran Rio aqui, mas envolve outras bancas, como a FGV, né, enfim, diversas outras bancas aí, a VUNESP, né, a Fundação do Rio de Janeiro e assim por diante. Você tem uma outra estratégia. Em geral, as questões são um pouco mais fáceis, a um nível menos exigente do que o CESP, e você ainda tem aquela facilidade de estar escolhendo entre diversas alternativas. Você pode conseguir eliminar algumas questões e, com isso, entre aspas, fiquei entre duas aqui, jogar naquela que você acha que tem mais probabilidade. Então, e normalmente não há a chamada penalização, ou seja, você pode chutar sem muito medo, né? São características das provas e, na realidade, nós, como concurseiros, temos que nos adaptar a estas características, né? Então, a característica da prova nos leva a ter esta adaptação. A dica que eu dou antes do edital, faça exercícios, né, de todas as bancas. Depois que sair o edital e você já sabe qual é o edital daquele concurso que você vai fazer, aí sim você estude focando nos exercícios daquela banca. Você vai perceber que a banca, em geral, até repete muitas questões. São questões muito parecidas com questões que já caíram em outras ocasiões, em outros concursos. Se a gente pegar, por exemplo, nós estamos aqui em 2015, se a gente pegar 2015, que já tivemos diversas provas na área de carreiras bancárias, eu vou mostrar para vocês, e 2014, 2013 para cá, nós temos pelo menos aí uns 10 concursos da área bancária. Então, é importante que você tenha isso em mente para você estudar. Não recomendo estudar com exercícios muito antigos, sem ter alguém ali para administrar isso. Ou seja, às vezes eu puxo aqui exercícios de 2000, 2008, 2006, sem problema algum, porque eu sei o que mudou de lá para cá. Mas para o aluno que ainda não tem essa expertise, é importante que ele estude por exercícios mais recentes, onde ele corre um risco menor de ter questões desatualizadas, ou seja, que não tem mais validade. Uma coisa que também impacienta muitos alunos, e é importante que ele saiba, é que banca nenhuma é perfeita. Banca também comete erros. Eu já cansei de ver nesses 15 anos bancas dando questões como certa, questões que eram totalmente erradas, ou então pedindo uma lei que já não valia mais. E isso acontece. Entretanto, bancas sérias, isso é raro. Acontece de vez em quando. Agora, tem bancas aí que não são muito sérias e que isso acontece com grande frequência, né? Questões mal formuladas, questões com dupla interpretação e assim por diante. Poderíamos falar principalmente aí em VUNESP, Sisgran Rio, CESP, né? Como bancas de alto gabarito, né? Onde isso é improvável, né? Mas não, né, fiquem chateados com isso. De vez em quando eu vou estar comentando um exercício aqui com vocês e vou falar, olha, apesar do CESP ter considerado essa questão correta, ela é de fato errada. E vou mostrar o erro, ok? Como disse, né, nem tudo é perfeito, nem as bancas são perfeitas. Roteiro de estudos. O material que vocês vão visualizar no vídeo, né, todos os PowerPoints, todas as ilustrações, vocês terão acesso numa versão PDF deste mesmo material. Então é importante lá que você saiba que você vai ter o recurso de assistir o vídeo, mas além disso de acompanhar o material. E eu recomendo que você já imprima esse material com antecedência a assistir o vídeo. Então, quando você está assistindo o vídeo, eu vou falar muito mais do que o que está escrito ali. Então, você já vai fazendo as anotações e já vai salientando e marcando o que você acha importante para que facilite o seu estudo.
Nós tentamos aqui, num sentido de neurolinguística mesmo, né, nós já fazíamos isso há mais de 10 anos, nem era moda ainda a neurolinguística, de trazer para vocês as diversas formas de aprendizado. Então você está vendo o vídeo, está ouvindo minha voz, vai ver esquemas, tabelas, escritos, né? Eu tento sempre reduzir ao mínimo necessário o formato texto, porque é um dos formatos mais difíceis das pessoas gravarem, né? Aquela máxima chinesa de que uma imagem vale por 1000 palavras, eu emprego com muita frequência. Eu gosto sempre de ilustrações e de esquemas e de uma maneira de você memorizar com mais facilidade, ok? Isso vai ficar patente durante o nosso estudo. Assistiu às aulas, o último bloco de cada entrada, ou seja, de cerca de 4 a 5 vídeos, sempre lá o 5º vídeo, ou às vezes o 6º vídeo de um bloco de assuntos, ele é apenas de exercícios. Então eu trago 15 exercícios de concursos, variados às bancas CESP, Cisgran Rio, né, VUNESP, enfim, e comento com vocês. Então, qual que é a minha recomendação? Tentem fazer o exercício, baixem lá a versão PDF dos exercícios, tentem resolvê-los na plataforma e depois, na correção desses exercícios, para você saber o que você errou, né? Se você não descobriu o seu erro, aí sim você vem e assiste. Mesmo que tenha descoberto o seu erro, você vem e assiste a partir de exercícios, onde eu vou fazer diversos comentários, dando dicas, né, de como acelerar o processo de resolução dos exercícios. Todos eles são ou de concursos, dando preferência para os mais recentes, ou questões que a gente elaborou baseado em concursos. Na minha apresentação não falei, mas eu também elaborei provas, né, para o CESP e para outras bancas de concurso por diversos anos. Então isso nos dá aí uma bagagem de como essas bancas exigem aquele conteúdo, aquele conhecimento, ok? Você vai ter então como material de apoio todos os slides, todos os exercícios, e vamos falar agora um pouquinho da divisão das aulas e dos editais. Primeiro a questão do edital. Então eu fiz uma comparação aí entre os dois principais editais, né, que temos aí no Brasil. Caixa e Banco do Brasil. Temos um do Banco do Brasil, que é para o Nordeste, né, então o Banco do Brasil está aí do seu lado direito, né, então, e a Caixa do lado esquerdo. A Caixa eu me baseei no último edital do início de 2014, e o Banco do Brasil já é o edital de 2015. Pois bem, eu posso dizer, eu trouxe apenas as diferenças, porque algo que o aluno muito pergunta é muito diferente, eu vou ter que fazer outro curso depois para a Caixa? Não, não vai. Então, você pode ver que as diferenças são pequenas. Então, abertura e movimentação de contas cai só na Caixa. No Banco do Brasil, não é pedido explicitamente. Poderia ter uma questão implícita? Poderia, não é comum, mas poderia. Depois, Caixa pede a questão da capacidade e a incapacidade civil, né, representações, domicílio, etc. Caixa também pede detalhamento a respeito dos cheques, requisitos essenciais, a circulação, o endosso, o cruzamento, compensação. E Banco do Brasil não pede. Caixa pede uma matéria aí que é bastante exigente, né, tem que estudar bastante, é o sistema de pagamentos brasileiro, e o Banco do Brasil não pede. E depois pede os produtos que são apenas ali da Caixa, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, microcrédito produtivo orientado, também tem no Banco do Brasil, mas ele não pede, penhor, que só tem na Caixa, é um monopólio da Caixa, loterias, que só tem na Caixa, pede sobre o FIES, que é o financiamento estudantil, né, e depois sobre os correspondentes bancários. O Banco do Brasil não pede nada disso. Agora, invertendo, parte de garantias, que é algo também bastante pesado, aval, fiança, penhor, hipoteca, etc., só o Banco do Brasil que pede, Caixa não pede. FGC, Fundo Garantidor do Crédito, só o Banco do Brasil que pede. Crime, né, de lavagem de dinheiro, só o Banco do Brasil que pede. E autorregulação bancária, só o Banco do Brasil que pede. Então, você pode ver aí que, de fato, as diferenças são poucas, né? E que o restante todo é comum à Caixa e ao Banco do Brasil. E posso dizer, sem sombra de dúvidas para vocês, o curso nós vamos ministrá-lo de modo completo, então abarcando o que se pede na Caixa, o que se pede no Banco do Brasil. E por
tabela, você vai ter também o que se pede aí, 90% do que se pede aí em Banco do Nordeste, que em geral é outra banca, né, não é nem CESP, nem Cisgran Rio, e é outra banca própria deles. E também o Banesp, né, o Banco do Paraná, e o Barza, né? Então, você vai ter 90% do conteúdo para estes outros bancos. E vai ter 100% do conteúdo também para o Banco Central. Por quê? Porque quem estuda conhecimentos bancários para os bancos, estudou mais do que o necessário para o Banco Central com relação a essa matéria. Né? O Banco Central ele pede pouquíssima coisa a respeito de conhecimentos bancários. Né? A dificuldade de passar no Banco Central no cargo técnico, né, nível médio, não é conhecimentos bancários. Né? Lá, essa prova é tranquila. Quem estudou para banco, quem estudou para Caixa do Banco do Brasil, tem facilidade na prova do Banco Central. A dificuldade lá são as outras matérias. Né? Então, direito constitucional, né, redação e diversas outras matérias. Ok? Ficamos combinados assim. É um curso completo que vai mesclar as duas coisas e, obviamente, nós vamos começar pela parte que é comum às duas bancas e aos dois bancos. O que é comum aí é 85%, 90% do conteúdo é comum para os dois, ok? Entretanto, antes de começar ao estudo, realmente, fizemos a apresentação, né? Então agora vamos falar um pouquinho da estrutura do curso, né? Então, deem uma olhada nesse slide. Está marcado o número 1 bem grandão aí. Significa que é o primeiro bloco de assuntos. Nesse bloco de assuntos, eu vou falar sobre a estrutura e a segmentação do Sistema Financeiro Nacional. Então, é um início de classificação. Eu vou definir o sistema financeiro, as modificações do sistema financeiro, modificações recentes, os conceitos básicos, fazer uma revisão de diversos conceitos básicos, o que é a intermediação financeira, o que é a dinâmica das operações bancárias, como é que funciona o empréstimo, como é que funciona, como é que um banco vive, da onde é que ele busca o seu lucro, né? Então, na dinâmica das operações bancárias. Vou falar um pouquinho sobre os mercados do sistema financeiro, isso está pedido ali da Caixa explicitamente, e no caso do Banco do Brasil é implícito, e a classificação do sistema financeiro. Igualzinho você está vendo esse número 1 aí, na realidade nós temos, eu dividi a matéria em 10 grandes blocos de assunto. Então, na realidade são 10 gravações, que para você não importa a gravação, porque cada um desses blocos a gente subdivide em diversos videoaulas, né? Cerca de 5 a 6 videoaulas. E, volto a insistir, sempre as últimas delas de exercícios. Então, você vai estar vendo teoria, prática com o que a gente está comentando e depois exercícios. É a melhor maneira de estudar, ok? Vamos começar, né? Apesar da apresentação ter se estendido aí por 10 minutos, né? Mais um pouquinho de 10 minutos, nós vamos, né, dar início aí a uma parte que eu gosto sempre de fazer um tipo de um quebra-gelo, né? Mostrando e sincronizando com você o que é a questão do sistema financeiro. Dê uma olhada nesse slide que é a intermediação financeira. Como é que ela ocorre? O que é a famosa intermediação financeira? É o objetivo de existência do Sistema Financeiro Nacional. Ele existe para levar recursos de quem está superavitário para quem está deficitário. Superavitário é o carinha que está lá com sacos de dinheiro, sobrando dinheiro. E deficitário é o carinha que está faltando dinheiro, preocupado, querendo aí de alguma maneira obter recursos financeiros. Está precisando de um empréstimo, né? Então, o sistema financeiro existe para isso. Agora, como é que ele faz isso? Né? Então, ele faz isso da seguinte maneira. O superavitário passa os seus recursos para uma instituição financeira e, obviamente, a instituição financeira vai pagar alguma coisa para essa pessoa que está sobrando dinheiro, que está fazendo investimentos no banco. Então, esses recursos vão ser pagos ou através de juros, ou através de dividendos, ou outras maneiras de compensar, né, outros prêmios para se compensar a disponibilidade que esse superavitário está colocando o recurso na instituição financeira. E o deficitário, obviamente, vai pagar o preço. Ele vai, de alguma maneira, recompensar o banco aí por diversos riscos, inclusive o risco de não pagar. Né? Então, nós podemos sintetizar isso da seguinte maneira. O superavitário está abrindo mão de gastar o seu dinheiro agora. Ele teria dinheiro, por exemplo, para comprar um carro.
Ele prefere, é um exemplo hipotético, didático, mas é importante que você tenha essa noção. Ele poderia comprar um carro hoje, mas ele prefere ficar 1 ano andando de ônibus e deixa o seu dinheiro guardado no banco para valorizar, ok? Pois bem, e tem uma outra pessoa do outro lado que não quer mais fazer sacrifício. Ele prefere pagar juros para obter o carro hoje, para poder, com esse dinheiro que ele emprestou do banco, comprar um automóvel e, portanto, ter o uso que ele acha que é importante para a vida dele. Percebe? Um está ganhando juros, o outro está pagando juros. Quem está ganhando juros, quem está trabalhando com juros a seu favor, na realidade abriu mão de um consumo. Ele postergou o seu consumo, ok? E o outro antecipou o seu consumo, portanto, está pagando um preço por isso, ok? Na taxa de juros do Brasil, que é, desde muito tempo, uma das mais altas do mundo, essa questão é muito impactante, né? As pessoas, às vezes, não se planejam para fazer empréstimos, e daí a dificuldade toda que passam, né? Inclusive indo para a inadimplência muitas vezes. Entretanto, por mais que a gente não goste desse sistema, vamos ser sinceros, é em razão da existência desse sistema que tem concursos da área bancária todos os anos e que, além disso, são dos concursos dos melhores que existem. A carreira bancária é extremamente vantajosa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, das enormes vantagens da carreira bancária. Então, a gente não pode ser hipócrita de dizer, isso está errado. Não, não é essa a questão. A questão talvez seja o tamanho dos juros, né, mas vamos à frente conceituar um pouquinho mais isso. Vamos prosseguir com uma definição do sistema financeiro? Isso sempre cai em prova, tá? É uma coisa importante. Então, sistema financeiro nacional a gente pode definir como um conjunto de órgãos de regulação. Regulação significa que está regulando, que está aí dando as normas, que está aí de alguma maneira regulamentando esta área. De instrumentos. Instrumentos, por exemplo, o cheque é um instrumento financeiro, né? Aplicações financeiras e assim por diante. E também de instituições financeiras. A mais famosa instituição financeira é o banco. O banco é um tipo de instituição financeira. Então, temos outros tipos, por exemplo, cooperativas de crédito, por exemplo, caixa econômica, é um tipo de instituição financeira. E, infelizmente, muita gente confunde caixa com um banco. Caixa não é banco. Banco é banco. Caixa é caixa. Os dois são instituições financeiras, mas são instituições financeiras distintas. Nós vamos estudar isso. E também instituições auxiliares. Nós temos algumas instituições que auxiliam nesse processo de intermediação financeira. Elas são chamadas auxiliares. Podem ser públicos, podem ser privados, e eles atuam na intermediação de recursos entre aqueles agentes econômicos. Ou seja, o que são agentes econômicos? Isso vem lá da macroeconomia, são as pessoas, são as empresas, o governo e assim por diante. Superavitários e deficitários. Então eu estou levando dinheiro de quem está sobrando para quem está faltando. Quem faz essa intermediação? Olha que interessante, isso já caiu em prova. Não só o próprio Sistema Financeiro Nacional faz essa intermediação, como também os bancos, ou melhor, as instituições financeiras. E os bancos é um subgrupo das instituições financeiras, ok? Isso já por diversas vezes caiu em concursos. Vamos detalhar um pouquinho mais. Acompanhe no slide a questão da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 192 da nossa Constituição Federal estabelece que o Sistema Financeiro Nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade e que também deve ser regulado por leis complementares. E aí cabem duas observações importantes. Primeira delas, o artigo 192 nunca foi regulamentado. É uma briga que diversas entidades de classe têm com relação ao artigo 192, exigindo a regulamentação dele. Segunda observação, está dito aqui que essa regulamentação deve ser por leis complementares. Nunca houve essa lei complementar, né? Ele não foi regulamentado. E o que aconteceu? Havia uma lei, né, 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que foi absorvida, né, pelo nosso sistema, pela nossa Constituição, né, e foi aceito como uma lei complementar.
né? O termo jurídico é outro, não é aceito. Aqui é um termo para que você compreenda o que aconteceu. Então nós temos, de fato, a lei da reforma bancária de 31 de dezembro de 64, né? Foi recepcionada, esse é o termo técnico, pela Constituição Federal, né? Apesar dela ser uma lei ordinária, ela foi recepcionada como uma lei complementar. Ela tem força de lei complementar. E esta lei é importantíssima, já é a primeira lição de casa para você. Baixe essa lei, né, atualizada, e estude. Leia pelo menos umas 10 vezes. Né? Não vou dizer decore, mas estude. Principalmente os 2 primeiros terços dessa lei. Porque esta lei é a lei que criou o Conselho Monetário Nacional, CMN, e também a lei que criou o Banco Central. Para vocês terem uma ideia, isoladamente falando, esses 2 itens, Banco Central e CMN, são os 2 itens que mais caem em prova de conhecimentos bancários. Então essa lei é extremamente importante. Okay? Nós vamos falar sobre, né, os tópicos principais dessa lei, mas não custa nada você ler e ver como é que está escrito na própria lei. Ok? Outra coisa importante a respeito dessas observações da Constituição é dizer que o sistema financeiro ele foi estruturado para favorecer e promover o desenvolvimento equilibrado do país. Aí a gente pode dizer que isso é um objetivo e ainda longe de ser alcançado, ok? É o que a gente chama de um artigo finalístico, né? Um objetivo, mas de fato ele ainda não é assim. A gente vê que talvez ele dê muito mais lucro para os banqueiros do que para a coletividade. Entretanto, ele está desta maneira, né? E é importante que a gente saiba, porque isso já caiu diversas vezes em prova. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, onde o assunto principal foi a apresentação do curso do professor e da metodologia da aula. Fizemos o primeiro ponto ali de apresentar o que é o sistema financeiro, para que ele serve, qual o seu objetivo, como é que ele está estruturado na Constituição Federal, né? E a importância desta matéria para o seu concurso. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho da evolução do sistema financeiro nacional. Até a próxima.